Neste dia da memória de Santa Rita de Cássia, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a prática do bem. E antes de falar diretamente da gente praticar o bem, São Tiago, aliás, essa parte da carta de São Tiago, que lemos ontem também, São Tiago, parece que estava meio bravo no dia que ele escreveu, talvez alguma situação concreta lá na comunidade, o levou a deixar para nós uma mensagem forte. Hoje ele começa dizendo assim: vocês, São Tiago está dizendo, dizem assim: vou viajar para tal cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro, depois eu volto. Aí São Tiago fala: mas antes de pensar assim, é preciso dizer, se Deus quiser, eu farei tal coisa. Então, a prática do bem começa por nós conhecermos a vontade de Deus. A gente muitas vezes usa essa expressão, não é? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Só que ela, na nossa linguagem do dia a dia, ela quase que perdeu o sentido. Alguém fala assim: se Deus quiser. Ou seja, isso vai acontecer. E a gente tem hora que ainda fala assim, ó. Quer ver que vocês vão completar? Alguém fala assim: se Deus quiser. E a gente fala o quê? Hein? Que Ele quer. Não é? Se Deus quiser e Ele quer. Quem te garante que Ele quer? Não é? Quem garante assim? A gente pode usar essa expressão? Pode. Mas não deve usá-la quando ela tem o sentido seguinte: se Deus quiser e eu quero que Deus queira sim. Aí não é Deus que quer, sou eu que quero, é o meu capricho, é a minha vontade. É isso que São Tiago está nos ensinando hoje. O se Deus quiser quer dizer o seguinte: se isso que eu desejo corresponde à vontade de Deus, né? E Ele quer. Eu não sei se Ele quer, nem sempre eu sei. Claro que quando a gente fala da vontade de Deus, temos que tomar cuidado com as expressões, não é? Você vai, por exemplo, num velório, ou visitar uma pessoa que perdeu um parente, um amigo, uma pessoa querida, né? Às vezes até de uma forma trágica. Aí você chega lá e fala assim: fica assim não, foi vontade de Deus. Cuidado! Qual é a mensagem que eu passo? Deus quis esse mal, Deus quis essa morte, Deus quis esse sofrimento. Não é assim. A vontade de Deus é algo muito misterioso, é algo que é tão grande que nem sempre a gente consegue entender nos detalhes. Na vida de Santa Rita houve situações assim, né? Há situações que não é nem que Deus quer diretamente, porque Deus nos fez livres, e às vezes o ser humano faz escolhas erradas. E aí, com a escolha errada do ser humano, eu não posso tirar a minha culpa e a minha responsabilidade e falar: ah, foi vontade de Deus. Nem sempre. Às vezes Deus permite, e muitas vezes, ou sempre, de qualquer situação, Deus vai tirar o bem. Mas tomar cuidado, né, com o sentido das expressões. Mas hoje o que São Tiago quer nos ensinar, quando ele fala desses planos que nós fazemos, é que quando nós organizamos a nossa vida, fazemos planos, que nós sempre digamos para Deus: Senhor, eu me proponho a fazer isso, mas eu quero fazer a sua vontade. Se aquilo que eu estou fazendo não corresponde ao seu querer, conduz a minha vida. Por isso que antes do Pai Nosso, até de nós pedirmos o pão de cada dia, e no pão está o trabalho, tudo aquilo que nós precisamos, o que eu digo para Deus? Seja feita a vossa vontade. Deus quer me dar o alimento, quer me dar o sustento, mas às vezes eu não sei como que isso vai acontecer. Às vezes eu posso querer mais do que aquilo que eu preciso. Então, condicionar o nosso querer à vontade de Deus. Podem continuar falando, se Deus quiser, e Ele quer, né? Desde que não seja impor a nossa vontade à vontade de Deus. Segunda mensagem que São Tiago nos fala hoje. Eu falei que São Tiago não estava bravo, né? No final da leitura, ele fala assim: quem sabe fazer o bem e não o faz, vai para o céu. É isso que ele falou? Quem sabe fazer o bem e não o faz, merece aplausos. É isso? Não. Ele diz assim: quem
quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é pecado? É dizer não para Deus. É fazer a minha vontade em detrimento da vontade de Deus. Veja que o pecado não é só não fazer o mal. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho pecado. E aí fala assim: eu não mato, eu não roubo, né? Não fumo e não bebo. 4 mandamentos, né? Até hoje a gente sabia eram 10 os mandamentos, né? Mas enfim, o fazer o mal, o pecado, não é só quando a pessoa faz o mal. Quando eu deixo de fazer o bem, como é que chama esse tipo de pecado? Quando a gente não faz o bem. Vou dar uma dica, vocês completam. Começa com o e termina com missão. Como é que é? Vocês são inteligentes. Pecado de omissão. Por isso que a gente bate no peito na missa e fala: pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Porque São Tiago nos fala: se eu sei fazer o bem e não o faço, né, eu estou sendo omisso. Então, fazer o bem, quanta coisa boa a gente pode fazer. Podemos fazer tudo? Não, mas há coisas que estão ao nosso alcance. Fazer o bem, não nos omitir, não é? Na prática do bem, não é? Na prática do amor ao próximo. Mas é tão pequeno o que eu faço. Mas é isso mesmo. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia que aquilo que ela fazia era uma gota d'água no oceano. Para o oceano não fazia diferença, mas para ela fazia. Já que o que ela podia fazer era uma gota d'água, se ela não fizesse, era menos uma gotinha d'água. Então, fazer o bem. E fazer o bem a quem? Onde? Em qualquer lugar, a todos. E aí a gente entra no Evangelho. Hoje, Jesus corrige o apóstolo João. O apóstolo João viu um homem que estava fazendo o bem. Um homem que tinha poder, porque ele estava expulsando o demônio, expulsando o inimigo das pessoas. Então estava fazendo o bem, estava livrando a pessoa daquele sofrimento. Aí São João fala assim para Jesus: mestre, nós nem vimos hoje uma pessoa que expulsava demônios no nome do Senhor, e nós o proibimos. São João era autoritário, né? Nós o proibimos. E por que nós o proibimos? Porque ele não anda com a gente. Então o bem que ele faz não serve. Isso é um perigo para nós, né? Ele não anda com a gente. Jesus fala assim: não proíbam. O que Jesus está dizendo? Não impeçam ninguém de fazer o bem. Não importa quem seja. Se está fazendo o bem, nesse bem que ele faz, ele merece ser louvado. Não impeçam ninguém de fazer o bem, porque quem não está contra nós, está a nosso favor. Não anda com a gente. Essa frase nos faz refletir. A gente vive em comunidades. Quantas comunidades a gente tem? Vamos falar algumas? Quais são algumas comunidades que a gente pertence? A primeira, aquela onde a gente é criado. A família. Depois, a nossa comunidade, né? Depois, no conjunto das nossas comunidades, nós temos a nossa paróquia. Depois nós temos a nossa diocese. Depois temos a igreja. Falando no aspecto religioso. E se for olhar na nossa, enquanto sociedade, temos a nossa rua, o nosso bairro, os nossos vizinhos, né? O nosso município, o estado, o país, né? Olha quantas comunidades a gente faz parte. Mas existe o perigo sempre da gente se fechar. Você é de qual comunidade? Eu sou da comunidade São Benedito. Que bom. Você é de qual comunidade? Ela é da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Chalé. Não serve, não pode. Não é da minha comunidade. Só vale quem é da minha comunidade. Você é de qual movimento? Eu sou da Renovação da Igreja. Não, eu não gosto. Você é de qual movimento? Eu sou da comunidade eclesiástica, mas não quero. Não é do meu grupo. Não é do meu grupinho, não é da minha panelinha. Existe sempre esse perigo para nós, não é? A igreja não é assim. A igreja é para todos. A palavra católica quer dizer universal. A igreja é para todos. Na igreja tem que ter espaço para todo mundo. Você pode não se identificar
com uma espiritualidade? Pode. Por exemplo, há na igreja os monges, um tipo de vocação em que o monge vive num mosteiro e lá eles falam uma vez por semana só. O resto da semana é silêncio e não tem celular não. Né? Você se identificaria com uma vida assim? Talvez depois você tenha que internar a gente, né? Se não puder falar. Ele está fazendo errado? Não, eu não penso assim, não concordo. Não serve. Aí imagina que o monge lá fala assim: aquela pessoa parece uma maritaca. Eu é que estou certo, porque eu só falo uma vez por semana. Para dar um exemplo assim um pouco extremo, né? E assim, quantas situações? Eu não concordo que reze tal texto. Se você não quer rezar, não reze. Mas se a pessoa quer rezar, deixa ela rezar. Eu gosto de tal devoção. Faça a sua devoção. Né? Essa pessoa tem a mesma devoção que eu, ela é devota de Santa Rita igual eu. Aquele é devoto de Santo Antônio. Não gosto. Tem que ser devoto de Santa Rita. Não. Olha o que Jesus fala. Não proíba. Quantas situações que a gente podia refletir sobre isso? Na família, né? Na sociedade. E esse ano é ano de eleição. Ai, meu Deus do céu. Vai começar as brigas. Vão começar as separações. Porque não é do meu partido. Não pensa como eu. Olha o que Jesus ensina pra gente. O amor de Deus tem que passar por cima de tudo isso. Santa Rita é para nós um exemplo de tudo isso. Ela praticou o bem. Ela fez a vontade de Deus. E olha que Deus conduziu Santa Rita por caminhos difíceis. Né? O esposo foi assassinado. Se a gente perde alguém de uma forma assim, claro que vem a revolta, o desejo da justiça, que facilmente pode se transformar em desejo de vingança. Santa Rita aprendeu a perdoar. Né? E ela percebeu que os seus 2 filhos estavam crescendo no coração com o desejo de vingar o esposo. Ela fez uma coisa que talvez poucas pessoas tenham coragem de fazer, e talvez quem não tenha coragem de fazer, não é que esteja fazendo errado, olha mais uma vez o Evangelho, mas ela queria tanto agradar a Deus, ela queria tanto bem dos seus filhos, que ela falou para Deus: Senhor, se meus 2 filhos forem crescer com esse desejo de vingança, e a vingança vai levá-los por um caminho sem volta, por um caminho que vai levá-los à perdição, se for para eles irem por esse caminho, eu prefiro que o Senhor os leve. Santa Rita queria a morte dos seus filhos? Não, mas ela não queria que eles se perdessem. Ela sabia que além dessa vida existe a vida eterna. E o que Deus fez? Levou os 2 filhos. Né? Que situação difícil, né? Depois de viúva, Deus lhe dá uma nova vocação, quer que ela se consagre como religiosa, como freira, mas ninguém queria aceitar uma viúva no convento, não queriam aceitar. E Santa Rita rezou. Ela percebeu que era a vontade de Deus, bateu lá no convento, a irmã fechou a porta, não pode. Ela começou a rezar, apareceu lá dentro. Né? Deus a colocou lá dentro, mostrando que a queria religiosa. Né? Deus fez impossíveis na vida de Santa Rita. E ela já uma mulher formada, talvez lá em volta com outras irmãs muito mais jovens do que ela, a superior do convento pensou assim: essa mulher agora vai querer mandar em todo mundo aqui, não é? Ela tem que ser provada. E aí a superior, para ver se ela realmente queria servir a Deus, deu para ela uma ordem absurda: você vai molhar essa roseira. Tinha lá um graveto seco no chão, um galho seco. Será que a gente teria coragem de fazer isso? Né? Isso está me humilhando, está contra a minha dignidade, me mandar fazer uma coisa absurda? Pode ser, talvez fosse, mas Santa Rita não enxergou por esse lado. Ela pensou assim: eu estou aqui dentro do convento, eu fiz a Deus um voto de obediência, e pelo voto de obediência eu vou fazer o que a superior mandar. Se ela mandar fazer uma coisa errada, eu não vou. Mas se ela quer estar mandando fazer o errado, ela quer que molhe esse galho seco, mas eu vou molhar. E aí o que Deus fez? O impossível. O galho seco brotou a rosa de Santa Rita, por isso que a gente abençoa a rosa de Santa Rita. Né? Então, uma pessoa que passou por situações difíceis, né, mas procurou sempre se guiar pela vontade de Deus, fazer o bem. E Santa Rita nos ajude a fazer a vontade de Deus. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil entender o que Deus quer. Muitas coisas da nossa vida a gente pode perguntar a Deus por quê, e Ele não vai responder. É um mistério da nossa fé. Mas esse é o caminho que Jesus trilhou, esse é o caminho que Santa Rita trilhou, esse é o caminho da felicidade, o caminho da vontade de Deus. Que ela nos ajude. Ela é a das
causas impossíveis, porque há situações em que para nós servirmos a Deus parece até impossível vencer certas coisas em nós. Então não é só causas impossíveis, materialmente falando, também no plano da fé. Às vezes para nós nos modificarmos parece que é impossível que eu consiga modificar o meu coração, mudar algumas condutas em minha vida para que realmente eu trilhe o caminho que Jesus me chama, que Santa Rita, hoje na presença de Deus como nossa intercessora, nos alcance a graça de também nós, no mundo de hoje, sermos sal, sermos luz, vivermos aquilo que Jesus nos ensina, pautarmos a nossa vida pela vontade de Deus. Amém.